Que bom que você decidiu vir aí ao culto à casa de Deus. É sempre bom estar tendo um momento com Deus. Davi, certa vez, disse que ele ficou muito contente quando chamaram-no para vir à casa de Deus. Acredito que esse deve ser um pensamento nosso também. Vou contar com a colaboração ali do pessoal. Eu tomei a iniciativa de tentar produzir alguns slides para que os irmãos acompanhem aí aquilo que a gente vai tentar transmitir. Que o tema dessa manhã, ainda dentro daquele perfil que o irmão Ronaldo estabeleceu sobre o livro de Neemias, ore, observe, planeje, execute. Como colocar em prática o que Deus colocou em seu coração para a obra dele. Esse tema, irmãos, é um tema que nós consideramos muito interessante porque Neemias foi um homem desafiado a trabalhar e fazer uma coisa diferente para Deus, mas aquilo que nós entendemos como sendo diferente não poderia ter sido feito se não houvesse determinadas coisas seguidas. E é sobre isso que nós queremos falar, ok? Na obra de Deus, na vida pessoal, somos desafiados a realizar grandes feitos. E grandes feitos são feitos de desafios igualmente grandes. Neemias foi um homem comum que se sentiu desafiado por Deus a uma grande obra. Na história de Neemias, é possível ver vários elementos que fazem diferença na sua narrativa, mas destacaremos 4. Oração, observação, planejamento e execução. E nós vamos falar então comece com a oração. Por que com oração, irmãos? Neemias soube com seu irmão Hanani o estado em que se encontrava Jerusalém. E quando Neemias fica sabendo de como a cidade dos seus pais estava, ele tem a iniciativa de começar orando ao Senhor. Na oração de Neemias, ele deixa claro o arrependimento dele pelo pecado dele, dos seus pais, das outras gerações, e o estado em que Jerusalém se encontrava, e aquilo fez parte da oração de Neemias. E, mais do que isso, Neemias também diz que ele estive orando e jejuando perante o Deus dos céus, Neemias capítulo 1, verso 4. Observe que, ao longo da Bíblia Sagrada, nós vemos algumas expressões que andam juntas, como oração e jejum. Então, quando Neemias soube da desgraça que tinha acontecido em Jerusalém, seus muros destruídos, as portas queimadas com fogo, as pessoas sem ter uma direção apropriada para viver naquela cidade, ele decidiu orar ao Senhor. Ele decidiu buscar ao Senhor. Mais do que qualquer outra atitude, Neemias sabia que a primeira coisa que nós devemos fazer quando somos surpreendidos por um grande desafio é dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Entregar os nossos problemas e desafios ali. Neemias orou quando soube do estado da cidade dos seus pais. Quantos de nós, às vezes, no momento em que tomamos ciência de alguma notícia infeliz, uma notícia que pode nos trazer um entristecimento ou coisa parecida, esquecemos de dobrar os nossos joelhos e orar? E Neemias ele fez justamente isso. Quando ele soube do problema que estava acontecendo ali em Jerusalém, o estado da cidade do grande rei, como era chamada a cidade de Davi, ele buscou ao Senhor em oração. Neemias orou quando foi questionado também pelo rei sobre o que estava acontecendo. Quando a gente lê o capítulo 1 e 2 de Neemias, a gente vai observar que Neemias ele tem uma atitude diferente com o rei. Ele era um homem que, como copeiro, ele tinha a obrigação de experimentar a comida do rei antes do rei se alimentar. E aquilo fazia com que o rei pudesse ter sua vida preservada, e o copeiro era justamente a primeira pessoa que entrava na lista ali da pena de morte, caso o rei tivesse algum desafeto próximo e quisesse dar cabo da vida do rei. E Neemias, ele, sendo essa pessoa tão próxima e de confiança, ele vai interceder ao Senhor. E Neemias, ele ora ao Senhor quando foi questionado pelo rei sobre o que estava acontecendo. O rei ele pergunta ao Neemias: o que está acontecendo com você, que o teu semblante está diferente? E o texto nos diz ali que ele aproveitou e orou ao Senhor e pediu a graça de Deus ali para conseguir falar com o rei. Neemias também orou quando foi
ameaçado. Muitas vezes a gente só busca o Senhor quando a gente está em tribulação. Muitas vezes a gente só busca o Senhor quando estamos cercados de problema. É errado isso? Não. Mas nós devemos buscar o Senhor sempre. Nós devemos fazer o possível para nos lembrarmos de buscar o Senhor em todo o tempo. E Neemias também entregou os seus oponentes a Deus em oração. Por que isso? Quando a gente lê o livro de Neemias, a gente vai perceber que Neemias passou por muitas afrontas. Neemias foi um homem que, fazendo a obra de Deus, ele se deparou com homens que não queriam ver o bem dos judeus, não queriam ver Jerusalém reconstruída, eles queriam ver a desgraça do povo de Deus e, em várias ocasiões, Neemias recorre à oração para entregar os seus inimigos. A oração faz com que possamos aprender a depender da mão de Deus naquilo que desejamos fazer. Muitos de nós não têm sucesso naquilo que pretendem fazer na obra de Deus, porque esquecem de entregar nas mãos de Deus os seus projetos, tanto para a sua vida pessoal, quanto na obra de Deus. Muitas vezes nos dirigimos em oração ao Senhor e dizemos: Senhor, eu tenho um plano maravilhoso para o Senhor na minha vida. E às vezes a gente esquece que Deus também tem o plano dele para as nossas vidas. E nós devemos saber equilibrar justamente isso e confiar no Senhor quando formos fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. E outra coisa, entregar nossos problemas e desafios a Deus não nos isenta de agir e de trabalhar para resolvê-los. Às vezes a gente imagina que dobrar o joelho e orar é suficiente em algumas ocasiões, principalmente quando estamos servindo ao Senhor. Muitas vezes Deus espera que nós comecemos com oração, mas que a gente dê os passos iniciais para resolver aquilo que Deus colocou em nosso coração. Não podemos imaginar que o simples ato de orar vai nos isentar de fazer mais alguma coisa em relação à obra de Deus. Então, já que a gente começa com oração, a gente precisa então passar para o segundo passo, que é aprenda a observar. Coloquei a imagem de um muro praticamente destruído, e esse muro pode representar muito bem o estado em que Jerusalém estava quando Neemias conseguiu chegar após a sua viagem àquele local. Neemias chegou à cidade e não disse nada a ninguém sobre a sua presença ali. Por que isso, irmãos? Neemias, como era uma pessoa que tinha um pouco mais de contato com as pessoas que pensavam, com os reis, com os administradores do império, ele sabia que ele deveria ter uma certa cautela para não chegar no local em que ele estava e já dizer de antemão tudo que Deus tinha colocado no coração dele. Era necessário, irmãos, observação para que Neemias pudesse entender e saber o que era necessário ali em Jerusalém. Uma coisa é ele ouvir do irmão dele: olha, Jerusalém está um caos, os muros estão todos quebrados, as portas todas destruídas, os pobres da cidade estão numa petição de miséria. Uma coisa é ouvir o que estão falando, outra coisa é você chegar no local e perceber até que ponto aquilo que falaram é verdade ou não, e até que ponto aquilo que falaram foi exagerado ou não. Mas como é que você consegue discernir isso? Quando você começa a ter um olhar de observador sobre a situação que está à sua volta. Muito mais do que orar e entregar nas mãos de Deus aquilo que precisa ser feito, nós precisamos aprender, quando estivermos trabalhando para o Senhor, aqui na CPAD, ou mesmo na nossa vida pessoal, nos nossos projetos pessoais, podemos orar e interceder ao Senhor, sim. E orar é bastante espiritual, afinal de contas, nós dobramos nossos joelhos e temos a oportunidade de falar com Deus. Mas parece que para muitos crentes, observar não é algo espiritual. Parece que para muitos servos e servas de Deus, observar é algo meio que mundano, é algo que faz parte dos trabalhos da carne. Só que, quando a gente observa o livro de Neemias, a gente vai ver que Neemias chegou na cidade e ele não disse nada a ninguém sobre a sua presença ali. Era preciso ver o estado da cidade para depois delimitar o que deveria ser feito. Para os irmãos terem uma ideia, Neemias chegou a andar de noite pela cidade para não ser notado.
Irmãos, quando uma cidade como Jerusalém, toda destruída, recebe uma comitiva, como a de Neemias, quando ele chega no local, aquilo chama a atenção. Quem é esse homem? De onde ele veio? O que é que ele veio fazer aqui? Quais são as intenções dele? Ele tem autorização do rei para estar nesse lugar? Em quem ele quer mandar? Qual vai ser o custo da permanência dele aqui? Todas essas perguntas são levantadas entre o povo e Neemias não fala nada, porque ele entendeu que era necessário, chegando ali naquele lugar, observar aquilo que estava acontecendo. Muitas pessoas fracassam em seus projetos por não saberem observar o que está à sua volta. A observação nos ajuda a ter foco naquilo que realmente precisa ser feito. Por que isso, irmãos? Às vezes nós pensamos que podemos fazer de tudo, quando na verdade Deus espera que nós façamos, em alguns casos, uma coisa de cada vez. Era necessário que Neemias chegasse em Jerusalém, observasse o estado da cidade, para que depois ele tivesse um planejamento adequado daquilo que ele deveria fazer. Quando Neemias foi observar a cidade, ele viu que as portas da cidade estavam todas destruídas. Numa das noites que Neemias andou a cavalo, ele chega a registrar: eu não pude andar um pouco mais, porque os escombros da cidade estavam impedindo a passagem da minha montaria. Observe que a desgraça era tão grande que Neemias relata determinadas coisas que ele observou. Então observe que para muitos de nós, observar e analisar a conjuntura à nossa volta não nos parece ser muito espiritual. Só que se nós queremos prosperar, nos levantar e reconstruir aquilo que Deus colocou como desafio para as nossas vidas, nós precisamos orar, mas nós também precisamos ter um olhar de observador ou observadora para saber aquilo que realmente está acontecendo no entorno da nossa vida. Os muros, ou os que restou deles, estavam em péssimo estado. Reconstruir não é o mesmo que construir a partir do zero. Em certos casos, a base ainda está no lugar, mas precisa ser o quê? Restaurada. Muitas vezes queremos, como Neemias, vamos reconstruir, vamos refazer. O próprio ato de reconstrução ou de refazer alguma coisa que já foi feita e foi destruída leva tempo, exige mais cautela do que o próprio ato de construir do zero. Não são poucos os casos em que nós queremos assentar determinadas pedras em um muro, quando na verdade nós nem mesmo observamos se aquele muro tem capacidade de receber ali toda aquela estrutura. Mas foi justamente por meio da observação que Neemias conseguiu chegar a esse ponto. Os muros, a sua base ainda estava lá. Não era necessário construir novos muros. Era necessário restaurar aqueles muros que tinham sido destruídos por força da invasão estrangeira. E era justamente isso que faria a diferença para Neemias. Quando, irmãos, nós colocamos nosso coração, ao invés de já chegar no local e já começar a fazer as coisas sem observar, sem analisar, nós podemos ter certeza de que, às vezes, passar um tempo observando e analisando aquilo que está acontecendo pode trazer benefício ao nosso trabalho, pode trazer benefício à nossa vida pessoal, pode trazer benefício à nossa família e pode trazer benefício à nossa relação com Deus. Então, você pode começar com oração, claro, você deve começar com oração. A oração vai mover a mão que move o mundo, disse certa vez um poeta. Mas é necessário que você se lembre que o ato de orar não isenta de você de agir e observar as coisas que estão acontecendo à sua volta. E isso vai fazer uma diferença muito grande para a sua existência, para o seu trabalho, para a sua vida? Sim, vai. Você já orou e agora você já planejou. Acabou o seu trabalho para que você comece a iniciativa de reconstrução dos muros? Não. Agora está na fase do planejamento. É necessário que você, então, faça o planejamento daquilo que foi o alvo da sua observação. Observe a pergunta do rei em Neemias capítulo 2, verso 6. Quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Lembremos-nos de que quando Neemias ele
é questionado pelo rei: o que está acontecendo com você? Seu semblante não é o mesmo, está acontecendo alguma coisa. E ele diz: olha, a cidade dos meus pais está destruída, e se o rei for generoso comigo, eu gostaria de voltar para reconstruir a cidade dos meus pais. E o rei pergunta: quanto tempo vai durar a tua viagem e quando é que você vai voltar? Observem que na pergunta do rei, o rei, de forma intrínseca, está pedindo a Jeremias um planejamento do trabalho dele. Por que nós planejamos, irmãos? Porque nós temos um tempo específico para cumprir determinados desafios. E parece que essa palavra planejamento, principalmente nas nossas igrejas, não é tida como algo muito adequado ou espiritual, principalmente que nas décadas de 50, 60, 70 e 80, o mundo vivia num período em que os grandes blocos econômicos estavam se degladiando, a iminência de uma guerra nuclear. Então, para muitos segmentos evangélicos, o planejamento era uma coisa que não deveria acontecer, porque Jesus vai voltar daqui a pouco. Para que você vai planejar, estudar? Isso tudo vai ficar por aí. Por que você vai fazer uma faculdade? Deixa isso quieto, você vai morrer e vai ficar por aqui mesmo. E naquela época, os nossos irmãos, por mais que eles tivessem boas intenções, uma boa índole, olhando a volta de Jesus na sua iminência, eles não lembraram-se de que se Jesus demorasse mais um pouco a voltar, os crentes continuariam vivendo nesse mundo. Eles se esqueceram das palavras de Jesus, que dizia: negociai até que eu venha. Então, quando nós falamos sobre planejamento, nós estamos deixando claro o seguinte: nós temos um tempo para fazer as coisas que são desafios pessoais, ou empresariais, ou profissionais, e esse tempo precisa ser observado para que nós consigamos fazer tudo aquilo que precisa ser realmente feito. Então, é preciso planejamento? Sim. Planejar ajuda a escolher o que vai ser feito, que caminho tomar e até antecipar o que vai acontecer o trabalho final. Quando nós planejamos, irmãos, nós conseguimos perceber qual é o melhor caminho para se fazer determinada atividade. Quando nós planejamos e sentamos e conversamos, nós conseguimos realmente ver qual é o melhor caminho para se chegar ao final daquilo que foi proposto como desafio para as nossas vidas. Planejar é incentivado nas Escrituras, desde que você não se esqueça de apresentar os seus projetos a Deus. Provérbios capítulo 3, versos 5 a 7, desafia cada um de nós, crentes, servos de Jesus, a trazer os nossos projetos ao altar do Senhor e reconhecer, quando Deus muda um projeto nosso, reconhecê-lo ali em todos os nossos caminhos. E Provérbios ainda diz: Ele vai endireitar as tuas veredas. Então, quando nós planejamos, nós não estamos indo contra a vontade de Deus. Nós estamos indo dentro, sim, daquilo que Deus projetou para cada um de nós. A única coisa que Provérbios adverte é: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, não faça da sua experiência pessoal a regra para a sua vida. Por quê, irmãos? Experiência fica no passado. Você não controla o presente, nem vai poder controlar o futuro. Por isso que Deus diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Confia no Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar o caminho que você está andando. Deus não é contrário ao planejamento. Ele espera que nós sentemos e usemos o nosso raciocínio para chegar a algum lugar. Mas Ele exige também que nós tenhamos a humildade de trazer ao altar do Senhor os nossos projetos para que Ele diga se está de acordo com a vontade dEle ou não. Veja o que você tem em mãos como recursos materiais, financeiros e até humanos. Por que isso, irmãos? Neemias tinha várias pessoas pobres e desmotivadas, além de inimigos do povo judeu e judeus ricos que oprimiam seus irmãos mais pobres. Que isso, Alexandre? É só você ler o livro de Neemias que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Neemias, ele tinha um grande problema para resolver: reconstruir os muros de Jerusalém. Quem é que eu tenho para trabalhar nesse momento para fazer isso? Temos o povo da cidade. Sim. Como é que eles estão? Estão desmotivados, estão em miséria. Como é que a gente vai colocar pessoas desmotivadas para trabalharem com uma finalidade comum? Segundo, eu tenho vários inimigos à minha volta.
Tem Tobias, Sambalate, Gesem, são homens na sua região ali, perto de Samaria, que são líderes. E esses homens não querem ver o povo de Deus prosperando. Eu também tenho pessoas de posses aqui em Jerusalém que estão oprimindo seus irmãos mais pobres. Então, esse é o cenário que Jeremias vai ter que traçar o seu planejamento. E é justamente nesse momento que Deus vai orientar Neemias em todos os processos que ele efetivamente precisa fazer. Às vezes nós, no nosso planejamento, só contemplamos aquilo que precisa ser feito, mas não observamos se nós temos os recursos necessários para chegar àquela finalidade. Certa vez, Jesus desafiou seus discípulos e disse, olha, pensem bem quando forem fazer alguma coisa, porque imagine um rei que vai ser desafiado a ir a uma guerra e ele senta e faz as contas para saber se vale a pena ir àquela guerra e tentar vencer ou se é melhor mandar um acordo de paz para que não haja guerra. Por quê? Às vezes o exército do inimigo é maior, às vezes o terreno em que vai se lutar não é adequado àquele tipo de uniforme, armamento, tropa, etc. Então Jesus ordena, tome cuidado, faça como esse rei, planeje, porque é por meio do planejamento que você consegue ver se você tem os recursos financeiros, materiais e, por que não dizer, até humanos, para você conseguir chegar e concluir aquilo que Deus tem para a sua vida. O planejamento vai fazer com que você invista esforço naquilo que realmente é importante. Por que, irmãos, nós devemos investir os nossos esforços naquilo que realmente é importante? Porque às vezes nós somos desafiados no nosso trabalho a fazer aquilo que é urgente. Mas nem sempre aquilo que é urgente é necessariamente mais importante. Tem um livro pequeno da casa chamado A Tirania do Urgente. É um livro pequeno, não chega a ter 40 páginas, o formato dele é pequenininho. E é curioso que esse livro ele traz uma verdade bastante interessante para que a gente entenda a diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é urgente. O autor do livro ele menciona que quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus não foi de imediato visitar Lázaro em Betânia para ali exercer o seu poder de cura e restaurar a saúde de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus ficou mais um tempo ali no local em que ele estava. Por quê? Porque era importante fazer a obra de Deus naquela região em que ele estava. Quando terminou o período que Jesus deveria estar, ele disse aos seus discípulos, vamos lá visitar Lázaro. E João narra que quando Jesus chegou ali em Betânia, as irmãs de Jesus conversaram com ele, e uma delas disse, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, era como se ela estivesse dizendo, era urgente que o senhor estivesse aqui para o meu irmão não morrer. Só que, quando a gente pensa que Jesus estava fazendo a obra de Deus, e ele foi para Betânia no momento adequado, o momento adequado na narrativa de João era, Lázaro está morto há 4 dias, seu corpo já fede. E Jesus diz, vai lá e tirem a pedra. E Jesus faz uma oração, e depois de 4 dias morto, Lázaro volta à vida. E na oração de Jesus, Jesus deixa claro, Pai, eu estou orando para que eles vejam a tua glória. Às vezes nós pensamos que fazer o urgente é aquilo que vai trazer mais a glória de Deus para a nossa vida, quando na verdade seguir um planejamento e fazer aquilo que é importante vai fazer com que Deus seja glorificado na minha vida e na tua. Não se furte então de fazer planejamento. Planejar ajuda a organizar as atividades, evitar a repetição desnecessária e adequar as atividades ao tempo que se tem. Quando nós temos um planejamento, nós evitamos fazer retrabalho. Sempre acontece isso? Não, nem sempre. Às vezes acontece retrabalho, mas o planejamento nos ajuda a controlar melhor isso aí. Quantas vezes a gente tem que fazer 2 ou 3 vezes a mesma coisa, quando, na verdade, se tivesse um planejamento adequado, nós faríamos uma vez só e faríamos bem aquilo que estava sendo colocado como desafio para cada um de nós. Finalmente, depois que você fizer aí a sua oração, a sua observação,
e o seu planejamento, está na hora de colocar a mão na massa. Após observar e planejar, Neemias colocou em execução um plano para reconstruir os muros de Jerusalém. Observe que Neemias orou, ele era um homem de oração. Neemias foi ao local, observou o que precisava ser feito. Neemias levantou um planejamento de todos os recursos que ele tinha para fazer a obra de Deus. E a seguir, depois de observar e planejar, ele coloca em execução um plano para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele colocou pessoas com instrumentos de construção e armas para trabalharem. Que isso, Alexandre? Não, está no texto. Estamos falando de um momento em que os habitantes de Jerusalém estão sendo mal vistos, há uma opressão no entorno ali dos judeus que estão trabalhando, e era necessário que eles trabalhassem observando tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. E não é uma vez só que Neemias fala, quando ele diz, olha, havia uma equipe que levava a carga, o material para o pessoal trabalhar. Tinha outra equipe que estava colocando o material no muro, e tinha uma outra equipe vigiando de dia e de noite, porque os nossos inimigos eram muitos. Então, às vezes, é claro que isso não corresponde à nossa realidade, Brasil, nós não andamos armados, não é? Porém, ali, naquele momento, era necessário que todos aqueles que estavam trabalhando pudessem andar armados para quê? Para responder a possíveis ataques que os inimigos do povo de Deus queriam fazer. E não espere que você, estando trabalhando para o Senhor, não vai ser alvo de ataque do inimigo. Não espere que por você estar trabalhando para o Senhor e fazendo a obra dele, Satanás vai ficar do lado de fora sem planejar alguma coisa contra a tua vida ou achando que você é uma pessoa que é intocável. Pelo contrário, a gente percebe pelo livro de Neemias que quando pessoas se levantam para trabalhar na obra de Deus, o inimigo também se levanta contra elas. Mas aqui é que entra a grande questão. Eles oravam, trabalhavam e vigiavam. Neemias capítulo 4, verso 9. Eu disse aqui que eles oravam, trabalhavam e vigiavam. E aí entra a questão, por que a gente pensa nessa possibilidade de vigiar? Irmãos, não adianta nada a gente orar muito e vigiar pouco. Às vezes a gente ganha muito mais vigiando do que necessariamente gastando 2 ou 3 horas de oração e perder tudo aquilo que a gente orou em um momento de 2 ou 3 segundos porque nos faltou uma coisa chamada vigilância. Aqueles homens, eles oravam, trabalhavam e vigiavam. Ok. Neemias tinha quem carregava os materiais, quem construía os muros e todos armados, prontos para a guerra. Observe que quando, na execução do projeto de reconstrução de Jerusalém, Neemias ele separou os grupos de pessoas que iriam trabalhar. Neemias ele tinha o pessoal que ia levar a carga, Neemias tinha o pessoal que ia conduzir todas as coisas ali para a reconstrução, assentar as pedras para reconstruir o muro, e as equipes eram divididas em equipes de trabalho, ou seja, o trabalho era dividido de uma forma que todos pudessem fazer a sua parte. E o mais interessante, Neemias capítulo 3, verso 1 e o verso 3, 17, diz que até os sacerdotes e levitas se juntaram no trabalho de reconstrução dos muros e das portas. Uau! Quando a gente pensa que os sacerdotes, aqueles que foram chamados simplesmente para fazer o ofício do culto ao Senhor, eles colocaram a mão na massa e ajudaram a reconstruir portas. E os levitas, também a exemplo dos sacerdotes, se colocaram a trabalhar para reconstruir portas e participar da reconstrução do muro também. Por que isso, irmãos? Os obreiros do Senhor devem ser os primeiros a botar a mão na massa e ajudar a fazer prosperar a obra do Senhor. Eu não estou dizendo com isso que os obreiros não fazem. Eu estou apenas reforçando que é obrigação dos obreiros do Senhor tomar a iniciativa de fazer com que haja reconstrução, restauração e o início daquilo que Deus colocou no coração para ser feito. E quando nós vemos os líderes realmente também trabalhando, o coração do povo se inclina a fazer algo mais. Se o sacerdote que estava ali para oficiar o culto
E Neemias diz que foi o sumo sacerdote. O sumo sacerdote e os seus filhos foram lá e ajudaram a restaurar uma porta. E os levitas? Às vezes a gente pensa que levitas são aqueles que cantam ao Senhor. Não é? Quando a gente analisa bem o Antigo Testamento, a gente vai perceber que os levitas originalmente eram aqueles que transportavam os itens do tabernáculo, montavam, desmontavam e faziam a guarda. Esses eram os levitas. Quando o reino de Israel foi solidificado, Davi seleciona um grupo de levitas para serem cantores. E aquele grupo de levitas se destacou, sim, se destacou, e glória a Deus por isso. Mas nós não podemos imaginar que levita é só aquele que canta. Levita é aquele que toca. Não, levita é aquele que trabalha na obra do Senhor, como menciona lá a ordem de Deus no Pentateuco. Esse pessoal estava colocando a mão na massa e trabalhando para reconstruir Jerusalém. Em 52 dias, 2.600 metros de muro em Jerusalém foram reconstruídos, uma média de 50 metros por dia. Ou seja, quando há oração, quando há observação e quando há planejamento e há disponibilidade para se executar aquilo que foi trabalhado, foi acordado, a gente percebe que em 52 dias, todo o muro de Jerusalém foi reconstruído. Como eu disse aqui, eu fiz um cálculo, foi uma média de 50 metros por dia de muros, de pedras sendo colocadas uma em cima da outra com argamassa, de tal maneira que ao final de 52 dias, os muros de Jerusalém tinham sido reconstruídos por todo o pessoal que estava trabalhando com Neemias. Ainda faltavam outras atividades? Sim, com certeza. O muro estava reconstruído? Sim, o templo ainda não estava. As casas dos hebreus precisavam ser reconstruídas também. Entretanto, a partir de agora, Jerusalém podia ser reconstruída porque tinha uma coisa chamada segurança. Os muros, irmãos, de uma cidade, eles impedem que pessoas que estão dentro saiam descontroladamente e impedem também que pessoas indesejadas lá de fora entrem sem serem convidadas. E quando você tem um muro destruído, um muro com brechas, qualquer um entra. E quando nós vemos que em 52 dias, numa média de 50 metros por dia, 2.600 metros de muro de Jerusalém foram reconstruídos, nós estamos dizendo que a partir de agora, o restante daquilo que Deus desejava fazer em Jerusalém começava a entrar em prática. Mas Deus usou um homem chamado Neemias para dar o primeiro passo com o pouco que ele tinha. Ele conseguiu fazer muita coisa. Tito capítulo 1, verso 5 diz: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Quando Paulo escreve esse versículo a Tito, ele não está dizendo que Tito não fez tudo o que tinha que fazer. Às vezes nós pensamos que falta sempre alguma coisa para ser feita. É claro que falta. Sempre nós podemos melhorar como profissionais, como pessoas, como cristãos? Sim, sempre. Sempre está faltando alguma coisa para a gente melhorar a nossa vida? Sim. Mas observe que Deus já te deu graça para fazer muitas outras coisas ao longo da tua vida. E quando Paulo escreve a Tito e diz: olha, eu te deixei em Creta para que você pusesse em ordem as coisas que ainda restam, Paulo ele observa que muita coisa tinha sido feita, mas algumas coisas ainda precisavam de ajustes. E às vezes nós pensamos, quando alguém se levanta e diz: olha, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. Tem gente que não gosta. Não, melhorar por quê? Eu já estou bom, já cheguei no topo da minha carreira, já fiz o que eu tinha que fazer e não aceito ingerência de outras pessoas me dizendo como que eu tenho que fazer. 2 Crônicas, capítulo 32, versos 24 e 25, fala sobre um homem chamado Ezequias. Ezequias não é o nosso Ezequias ali do jornalismo, fiquem tranquilos. Esse Ezequias da Bíblia foi um rei que, de acordo com alguns cálculos, aos 39 anos recebeu a notícia que ia morrer. E a Bíblia diz que ele vira para o lado e chora ao Senhor. E pede misericórdia a Deus. Deus ouve aquele rei chamado Ezequias. O mesmo profeta Isaías, que recebeu a revelação de Deus e disse: vai lá e fala com Ezequias, põe tua casa em ordem, que daqui a uns dias tu vai morrer. Quando
Isaías está saindo do palácio, Deus diz, vai lá e volta. Diz que eu vou dar mais 15 anos para ele. Mudou o plano? Mudei. Vai lá e faz. E a gente olha muito esse ato de misericórdia de Deus para com o rei Ezequias, quando Deus dá mais 15 anos de vida para Ezequias. Só que, quando a gente percebe, 2 Crônicas, capítulo 32, versos 24 e 25, o texto diz, naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e lhe deu mais 15 anos. E o verso 25 diz o quê? Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Sabe quando Deus diz, coloca tuas coisas em ordem para você me servir melhor, e você não faz? Você não está correspondendo àquilo que Deus está dando para você. Quando Deus diz, ore, observe, planeje, execute, e Deus até te dá um tempo maior para você fazer aquilo que precisa ser feito, e você não faz, como Ezequias, você não está correspondendo àquilo que Deus desejava que você fizesse. Eu quero encerrar dizendo, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Segunda observação, não ache que o que você faz nunca precisa ser melhorado. Na verdade, tudo que nós fazemos pode e deve ser melhorado em todo o tempo. E, finalmente, aceite o desafio para melhorar e se superar sempre. Sempre vai ter alguma coisinha para ser feita na nossa vida. Sempre vai ter alguma coisa que precisa de um ajuste da parte de Deus. Sempre vai ter. Mas não permita que isso seja na sua vida algo que vai detonar você e te jogar para baixo. Lembre-se do que Paulo escreve a Tito. Eu te deixei em Creta para você completar a obra que precisava ser feita. E Tito estava ali justamente para isso. E lembre-se, não perca o tempo que Deus está te dando, como Ezequias fez. Deus deu 15 anos a mais para Ezequias e o coração dele se encheu e se exaltou. E a Bíblia diz, Ezequias não correspondeu à bênção que Deus deu para ele. Todos nós temos um tempo, todos nós trabalhamos aqui de 8 às 18, todos nós somos desafiados com cronogramas, ordens de serviço, textos a produzir, textos a revisar, caixas a embalar, encomendas para postar, cobranças a serem feitas. Tudo isso faz parte do nosso trabalho. Mas use o tempo que Deus está te dando aqui para fazer a obra dele. E aí sim, você vai poder dizer, nós vamos prosperar. O Deus do céu é que nos vai fazer prosperar. E nós, os seus servos, nos levantaremos e reconstruiremos o muro de Jerusalém. Pai, te peço que o Senhor fale melhor o coração dos teus filhos do que eu pude falar. Que nós, Senhor, nos lembremos, ó Pai querido, da necessidade de começar os nossos trabalhos com oração. Que nós nos lembremos, ó Deus, de ser pessoas que sabem observar aquilo que precisa ser feito. Que nós sejamos, Senhor, pessoas sábias para planejar tudo aquilo que precisa ser feito na Tua obra. E, acima de tudo, que nós tenhamos a sabedoria necessária para executar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Que não sejamos, ó Deus, pessoas que ficam nervosas quando recebem alguma observação ou coisa parecida. Mas que nós possamos corresponder ao Senhor, ao tempo que o Senhor está nos dando para servir ao Senhor aqui na casa. Que esse tempo, ó Deus, seja um tempo de mudança e transformação para melhor e não para pior. E que, acima de tudo, nós possamos ver realmente muros sendo reconstruídos em um curto espaço de tempo e que, acima de tudo, ó Pai, por meio desses muros reconstruídos, o Senhor continue a fazer a sua obra na vida de cada um de nós, naquilo que nós queremos fazer, nos nossos projetos, nas nossas famílias, na igreja onde servimos. Que nós sejamos pessoas usadas pelo Senhor para que possamos fazer a diferença neste mundo, como Neemias fez quando foi desafiado pelo Senhor a estar ali reconstruindo aqueles muros de Jerusalém. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.